Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem. Toda semana a gente recebe aqui convidados super especiais, com muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de uma forma bem descomplicada. Tem uma frase, né, que todo mundo ouviu e disse muito nos últimos tempos, que é: a louça não acaba, jamais. Você vai pra cozinha e parece que fica horas lá, não sai nunca mais. Primeiro um tempão cozinhando, depois comendo rapidinho, porque tá sem tempo, e daí passa mais um tempão arrumando tudo. Bom, hoje a gente tem muita dica boa para passar menos tempo na cozinha. E para ajudar a gente nessa missão que parece quase impossível, estão aqui a influenciadora da culinária, youtuber Luciana Mirihad. Bem-vinda, Lu, tudo bom? Oi, meus amores! Tudo ótimo! Melhor agora é poder trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Que delícia! Vamos aprender contigo hoje. E também tá aqui de novo a nutricionista Lara Natassi. Prazer imenso ter você aqui outra vez. Prazer é todo meu, como sempre. Obrigada, Mari. Bom, vamos começar aqui, porque Lu, Lara, né, vocês duas ganham a vida ensinando as pessoas a cozinhar e a comer melhor também. E vocês ainda passam muito tempo na cozinha ou vocês aprenderam a tornar esse processo bem rapidinho? A Lu é especialista nisso, né? Vamos fazer rápido para ganhar mais dinheiro, para, né, fazer a coisa rodar, certo? Eu gosto de cozinhar porque eu cozinho rápido. Eu sou prática, eu vou lá, já faço, já monto meu cardápio. Eu decido sempre na hora que eu vou fazer ou eu faço meu cardápio antes. Essa é uma dica muito legal para quem tem pressa na cozinha. Legal você ter já em mente o que você vai preparar, o que você tem no seu freezer, na sua geladeira, no seu armário. Tem gente que não tem tempo, né, Mari? Quando eles chegam em casa, eles já têm que sair para faculdade, tem que deixar uma comida pronta rápido. Então, assim, é muito bacana você compreender que a comida que você compra, que você traz para sua casa, ela também faz parte do seu cotidiano. E ela, principalmente, como tudo na vida, tem que ser pensada antes de trazer para casa, né? Você traz algo prático que você já chega em casa sabendo o que vai fazer, que fica muito mais fácil você preparar uma comida rápida e lavar a louça rápido também. Depois a gente vai falar mais da louça, que eu quero saber as dicas. Lara, você também é prática na cozinha? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu sou nutricionista e o nutricionista tem a obrigação de saber cozinhar para poder passar alguns conceitos, né? E algumas dicas para os pacientes. Eu sou mãe também, né? Mãe e dona de casa, além de nutricionista. Então, aos poucos eu fui adquirindo uma certa experiência. Eu morei fora do Brasil e fora do Brasil a gente não tem ajuda, né? Então a gente acaba se empenhando um pouco mais. Não, mãe de 3, né? Não é mãe, é mãe de 3. 3 já complica um pouco o negócio. Eles comem mais ou menos a mesma coisa ou tem que preparar um prato para cada um? Não, eles comem tudo a mesma coisa, não tem essa não, tem que comer de tudo. Ô Lu, e esses seus pratos, né, que tem preguiçoso no nome, são dicas muito práticas. Conta um pouquinho pra gente por que tem esse título aí no nome e me dá uma dica aí de como é que é um prato preguiçoso bom, gostoso. O prato preguiçoso é aquele que metade dele já tá pronto, né, Mari? Metade do prato já vem pronto. Como assim? Às vezes eu preciso fazer um bolo de aniversário. Tô chegando em casa, é aniversário de um filho e não deu pra passar em lugar nenhum, me atrasei no trabalho. Eu pego aquele bolo pronto, chego em casa, tem um doce na geladeira, eu passo no bolo, eu pego o chantilly também, que eu já tenho congelado, decoro, ponho frutas por cima, pronto, eu tenho um bolo de aniversário. A gente põe de preguiçoso, é claro que é para chamar o cliente, né? Mas não é um bolo de preguiçoso, é um bolo prático, é um bolo decorado, delicioso, mas com uma certa praticidade. Agora, Lara, e pratos saudáveis e rápidos, também preguiçosos, pra gente ter alternativas aqui. Você tem alguma dica pra gente? Tem vários, né? E é importante a gente pensar em duas coisas, né? Em montar um prato que seja rápido e também em montar um prato que seja sustentável. Então a dica da Lu de ter alguma coisa na geladeira já funciona bastante, porque a gente pode aproveitar as sobras de ontem, por exemplo, né? E montar pratos que tenham de tudo que a gente precisa para o prato ser saudável, que tenham vegetais, por exemplo, que tenham fontes de proteína e que tenham fontes de carboidratos também. Então eu gosto muito do prato único. Então, um macarrão, por exemplo, com um molho de atum e algum vegetal, pode ser um brócolis, ou então um arroz de forno com sobras de frango desfiado, né? Que a gente pode usar uma sobra de frango que tem na geladeira ou desfiar o frango. Não tem coisa mais fácil. Bota na panela de pressão, bota para cozinhar e aí depois que cozinhou, pelo menos meia hora depois da pressão, você tira a água e chacoalha a panela de pressão, vira um frango desfiado, gente. Super fácil de fazer. Não, essa dica parece mágica, né? É verdade. Eu já fiz, eu falo, gente, é isso mesmo, né? É isso. É maravilhosa.
curiosa essa dica da panela de pressão para desfiar frango. Muito legal, né? E muita gente não tem experiência de fazer. E aí mistura com algum outro vegetal, né? Pode ser um tomate, milho verde, se quiser, ervilha, e faz um arroz de forno legal também, super rápido. Uma saladona para os dias que está mais calor, né? Como agora. Então a gente coloca alguma fonte de proteína, pode ser um rosbife, uma carne desfiada que tenha sobrado também, e coloca algum croutonzinho ou um pouco de batata cozida. O famoso omelete, que a gente pode misturar o que tiver de sobra na geladeira dentro dele. Então a gente vai facilitar de dois aspectos. A gente vai usar o que a gente tem, então vai melhorar a sustentabilidade, o aproveitamento dos alimentos, e também vai fazer uma coisa rápida e fácil. Então já dei 4 pratos aqui, hein? Quase a semana toda. E lanche? Vamos falar de lanche agora para comer no meio da tarde? O que você sugere, assim? Lanche é super interessante de fazer. A gente pode fazer patê com ricota, por exemplo. Eu gosto muito do creme de ricota com atum ralado, que a gente amassa, põe um pouquinho de salsinha, ou então com frango desfiado também, ou com alguma carne, um rosbife, carne louca desfiada também. Ovo mexido fica gostoso se a gente faz na hora no lanche, né? Ricota com cenoura também pode ser uma boa opção. O hummus, que é um patê de grão de bico. O próprio tofu, que é o queijo de soja. Então, para as pessoas que não consomem alimentos de origem animal, o hummus e o tofu são muito interessantes. E aí a dica é sempre colocar uma saladinha, folhas aí, né? Ou então vegetais crus nesse lanche, porque aí a gente vai melhorar o valor nutricional, vai colocar mais vitaminas, minerais, mais fibras e, se possível, usar o pão na forma integral, com mais fibras também, porque aí a gente vai completar, vai dar mais saciedade e vai fazer com que o nosso organismo trabalhe direito, o intestino funcione bem e tudo. Ô Lu, você quer dar uma dica também de lanche? Eu quero. Oba! Eu quero. Tem um lanche que eu gosto muito, que chama overnight. A doutora Lara deve conhecer. Ele é feito com aveia, né? Com iogurte. E a gente pode levar ele no potinho para qualquer hora, né? Eu falo, ele é overnight, que ele é a aveia, né? Dormida. Deixa a aveia no potinho, naquele pote com tampa, de um dia para o outro. No outro dia, eu gosto de separar, né? Então, leva as frutinhas separadas, granola separada. E aí, é só você juntar ali e comer. É um lanche muito saboroso, muito gostoso, que dá aquela sustentação, assim, sabe? Aquela substância, como a gente fala aqui em Goiás. E as crianças gostam, sabe? Porque no finalzinho, assim, ele lembra um arroz doce, ele lembra um pudim, entendeu? Então, é um que eu gosto muito. E o outro que eu gosto muito, que eu vou fazer uma pergunta para a doutora Lara, eu gosto muito daquelas conservas, sabe? Da conserva de picles mesmo, de cenoura, vagem, sabe? De brócolis. Eu acho fantástico ter aquilo sempre em casa. É saudável também aquelas conservas que a gente faz? Porque aqui no canal eu já ensinei a conservar feijão 3 meses no vidro, sem geladeira, arroz, carne, pudim. Então eu quero saber se a concentração, né, ali daqueles alimentos conserva todos os nutrientes. Sim, principalmente os alimentos de origem vegetal, que vão ser fermentados e vão formar, inclusive, micro-organismos probióticos que melhoram a nossa flora intestinal. Então é ótimo consumir. Adoro essas conservas: pepino, brócolis, cenoura, beterraba, fica muito gostoso e tem esse benefício para a saúde. E esse outro lanche que você falou, Lu, super interessante para quem tem a vontade de um docinho, né? Que a gente vai colocar fibras, vai colocar fontes de proteínas, dá saciedade também, super bom. A gente pode fazer também uma aveioca, tá na moda a crepioca, né? Que é bater a tapioca com ovo. A aveia também, a gente pode fazer como se fosse uma panqueca, né? E rechear com queijo, rechear com banana, dependendo da pessoa que é doce ou salgado, né? Fica muito bom também. Eu vou dar uma dica também, então, já que a gente tá aqui dando dica. A minha dica não é todo mundo que gosta, mas aqui meu paladar, meu pai é mexicano, né? Então a gente adora abacate. E aí misturar abacate com atum. E aí eu como isso no lanche da tarde, sustenta, porque é uma beleza, né? Porque tem a proteína do atum também, a gordura boa do abacate. Eu adoro. Olha, nunca pensei nessa mistura aí, deve ser muito gostoso. Eu também Não é para todo mundo, eu tô falando, é o paladar mexicano, mas vale tentar. E depois vocês me contam se vocês gostaram. Agora, e quando a gente quer uma comida mais elaborada mesmo, assim, sem passar tanto tempo na cozinha, o que a gente pode fazer? O pré-preparo, né? O planejamento é super importante, viu, Mari? A gente pode deixar tudo meio que pronto, sabe? Então, os vegetais, por exemplo, a gente pode cozinhar e congelar. As carnes já porcionadas. Então, quando comprar, já porciona na quantidade que a gente vai usar. E por isso que é importante planejar, né? Então, pensar em quantas pessoas tem na casa, né? Como é que são as refeições. Arroz e feijão, a gente pode cozinhar e deixar 3, 4 dias na geladeira. Ou mesmo congelar. O freezer é um ótimo aliado nesses casos, sabe? E os vegetais a gente pode variar, usar os de época. E tem técnicas de culinária que podem ajudar, inclusive, a preservar os nutrientes dos vegetais, né? Eu uso muito no vapor, né? Que é uma técnica simples, que a gente não precisa nem de aparato especial. A gente pega uma panela, coloca água, bota um escorredor de macarrão desses de alumínio por cima. Depois que a água ferveu, coloca
coloca o vegetal, tampa e aí o tempo de cozimento vai depender do vegetal. Então, brócolis, normalmente 15 minutos no máximo tá pronto, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E aí eles ficam bem coloridos, né? A cor mantém e mantém praticamente todo o valor nutricional. A perda é muito pequena. E tem a técnica do branqueamento também, né? Que também é super simples. A gente pode fazer com todos os vegetais. Foi na feira, foi no sacolão, já faz o preparo de todos. Aí pode ser num domingo, no fim de semana, num dia que você tenha mais tempo. E aí o branqueamento é o seguinte: bota a água para ferver, pega o vegetal, coloca na água 1-2 minutos no máximo, tira da água e coloca na água com gelo também, 1-2 minutos. Acabou, tá pronto, né? Embala e coloca no freezer. Então, super simples também, né? E é bom fazer tudo de uma vez, né? Porque a gente não tem que perder tempo na cozinha nesses casos. Choque de temperatura, né? Para preservar. Tem mais dicas sobre esse assunto agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Tem muita gente que acredita que basta colocar todo e qualquer alimento na geladeira ou no freezer para eles durarem por muito tempo. Mas será que isso é verdade? Bem, mais ou menos. O primeiro ponto é que nem todo tipo de alimento deve ir à geladeira. É o caso de produtos secos, não perecíveis, enlatados ou ainda aqueles perecíveis como o leite em caixa, só que fechados. Nesse caso, basta guardar em um local seco, como dentro do armário, e, claro, respeitar a validade do produto. Frutas e legumes não precisam necessariamente ficar dentro da geladeira. Isso vale ainda mais para aquelas frutas que ainda não estão maduras. Neste caso, o melhor a se fazer é armazená-las em um ambiente aberto, como uma fruteira. Se você cortá-las, a melhor opção é deixá-las dentro da geladeira, em um recipiente fechado ou saquinho próprio. Feito isso, elas tendem a ficar próprias para o consumo por até uma semana, mas esse tempo pode variar de acordo com o tipo de vegetal. Quanto aos legumes, um processo que ajuda a conservá-los por mais tempo é o branqueamento. Ele consiste em cortar os legumes, jogá-los em uma água fervente por poucos minutos e em seguida colocá-los em uma água com gelo. Depois desse processo, eles podem ser armazenados em embalagens secas e limpas e guardados no freezer por 6 a 8 meses ou na geladeira por 7 a 10 dias. Também é uma forma prática de ter uma porção sempre disponível. As verduras, por sua vez, tendem a durar mais quando são lavadas, totalmente secas e armazenadas na geladeira em um recipiente fechado. Mas não tem milagre. Dependendo do tipo de folha, elas acabam não durando muito tempo. Então, você tem que comer suas verduras logo. Sobre as carnes, há duas situações possíveis. Se você comprou uma porção para comer em breve, tipo em 1 ou 2 dias, não tem problema algum deixá-la na geladeira. Agora, se a compra for em uma quantidade maior, o ideal é separar imediatamente em porções e guardar no freezer. Nessa condição, elas tendem a ficar boas para o consumo por até 90 dias. Mas se a temperatura do seu freezer for igual ou inferior a 18 graus negativos. Há também uma lenda de que alimentos prontos duram mais na geladeira, mas isso não é bem verdade. Tudo depende do tipo de prato. Pescados cozidos, por exemplo, ficam bem por um dia em temperaturas de 4 graus, enquanto a maionese é segura para se comer por até 2 dias nessa mesma temperatura. Outra dica importante é sobre o descongelamento. O ideal é retirar o produto do freezer e passar para a geladeira para que ele descongele aos poucos. Se estiver com pressa, o micro-ondas também é um aliado. O que deve ser evitado é descongelar alimentos em temperatura ambiente, especialmente em dias mais quentes e sobre superfície como a pia, já que isso favorece a proliferação de micro-organismos. E por fim, vale ter uma atenção extra com a organização da geladeira. Aqui a dica é simples. Quanto mais alto o compartimento, mais frio ele é e deve ser destinado a alimentos mais perecíveis. Por outro lado, a parte inferior é ideal para frutas, legumes e principalmente folhas, que podem sofrer com frio excessivo. Seguindo essas regras, você terá sempre à disposição alimentos conservados e principalmente seguros para o consumo. Ô Lu, são muito boas essas dicas que a gente acabou de ver, né? Mas e a louça que fica depois? Como é que a gente faz para dar menos trabalho, para custar menos lavar tudo depois? Faz assim, aqui em Goiás a gente tem um costume, cada um lava o seu prato. Cada um lavando o seu prato, o seu talher, o seu copo, fica muito menos louça na hora da pessoa que vai chefiar ali a cozinha, né? Lavar, vai ficar uma travessa, vai ficar uma panela. E ó, sempre tem um maridão aí do lado, né? Ou um companheiro, uma companheira que dá para ajudar, né?
cada um lava a panela no dia. Pronto, fica rapidinho, cada um lava um pouquinho. Revezamento, adorei. Assim, eu curto lavar louça, mas é isso, eu não lavo todo dia, né? E quando eu tô sozinha, ok também, é só a minha louça, então fica mais fácil. Como é que é na tua casa? Quem lava não cozinha, quem cozinha não lava? A gente faz um revezamento também, né? Bom, ultimamente tem sobrado mais pra mim, não posso falar muita coisa, mas eu aprendi a usar um avental, porque antes eu saía toda molhada da vida. Jura? Mas sabe o que vale a pena também? A gente, na hora que tá preparando, já começar a organizar Sim. a lavagem da louça, porque se a gente deixar tudo pra depois, aí fica muita bagunça na cozinha, né? E aí a gente se perde um pouco e fica muita coisa pra lavar. Então, na hora do preparo, como a gente prepara junto em casa também, a gente vai lavando junto na hora do preparo e depois fica só a louça da refeição mesmo. Ô Lu, vamos falar de doce. Qual que é a vantagem, se é que tem, de fazer uma sobremesa grande pra família inteira? Primeiro, que você economiza em tudo, né? Eu, particularmente, não gosto de meiota, aquela meia lata, meia caixa. Eu não gosto. Eu gosto de usar a lata inteira, porque não fica derramando na geladeira. Porque, geralmente, quem gosta do leite condensado, que tem gente que até vira na boca, ele não tira da lata e coloca na vasilhinha e guarda como a gente pede, né? Fica lá derramando, esbarra e cai, aí não fui eu, não foi eu. Sempre tem essa em casa. Então, eu prefiro, assim, usar a lata de leite condensado inteira. Se eu for fazer uma sobremesa com ovos, eu uso a clara e a gema do ovo sempre. Ou eu faço, por exemplo, eu faço um pudim de claras muito saboroso, que é clara, açúcar e limão. Ele é isso, só isso. Se a pessoa quiser até fazer ele diet com açúcar, diet também pode. Mas sobram praticamente 6 gemas. Então, o que eu faço? Faço 2. Eu faço o meu pudim, né, de claras, e faço um quindim com as gemas. Então, de uma sobremesa, eu já faço 2. Mas a vantagem do gás, da geladeira, de você poder fazer também bastante e dividir as porções e congelar. Eu gosto muito de congelar, né? A única coisa que a gente não congela são receitas que vão amido de milho, porque ele não congela, né? E aí corre o risco de estragar e tudo. Mas todas as outras receitas, a gente tem essa praticidade. Você faz bastante doce, você pode congelar até por 30, 40 dias, entendeu? Então, você sempre vai ter algo na geladeira. Aí, você não precisa comer tudo aquilo também, porque é uma forma de educar também, sabe? Às vezes, você fala assim, eu fiz uma sobremesa grande, nossa, vamos comer, porque senão vai... Não precisa comer tudo. Você vai, separa as porções da sua família e o resto você congela para uma próxima oportunidade, para servir alguém que chega. É bacana você fazer bastante. Agora, você não pode fazer bastante e comer tudo, né? Porque tem que comer todo dia, então tem que comer com moderação. Porque ela falou das 2 travessas, eu falei, gente, imagina essas 2 travessas na minha casa, olhando pra minha cara, tipo, a semana inteira não ia prestar. Tipo, eu ia comer todo dia. Qual que é a dica lá? O acesso ao alimento facilita o consumo, né? Eu sempre falo, primeiro a ser visto, primeiro a ser comido. E se o alimento está lá à disposição, né, tá acessível, a gente vai comer com maior quantidade. Quanto maior o tamanho da porção, mais a gente vai ingerir também, mais a gente vai comer, mais quantidade. Então esse é o único problema aí, acho que essa dica da Lu, as 2 dicas que a Lu deu de partilhar, né, não dividir com as outras pessoas, muito legal, ou congelar, não deixar ao alcance dos olhos. A gente deixa ao alcance dos olhos os alimentos cujo consumo a gente quer aumentar, né? Então, se eu quero comer mais fruta, eu deixo a fruta ao meu alcance. Exatamente. E não deixo tanto doce. Não precisa deixar de comer, mas a gente vai comer moderadamente se a gente não estiver toda hora em contato com esse alimento. E se tiver em contato toda hora, a gente come toda hora mesmo. O que os olhos não veem, a barriga também não sente, não né? Sente, exatamente. Olá, a barriga e o coração, né? Porque a gente come com o coração, com a emoção também, né? Com a Com o emoção, cérebro. muito. No caso das frutas que você acabou de falar, né? Pensando aí em praticidade. Se a gente deixar a fruta cortadinha, né? Tipo, para as crianças, por exemplo, que às vezes tem preguiça de comer fruta, sempre querem, descasca daquele jeito. Sempre tem um jeito que as crianças querem, né? Não é cortar a maçã, é cortar a maçã em meia lua. Não, eu quero sem casca. Se a gente já deixar preparado, perde vitamina? O que acontece muito é oxidar, né? Então, a reação com o oxigênio do ambiente faz aquela fruta ficar mais escura, né? E aí fica ruim para consumo, né? A criança não vai querer comer, né? Algumas vitaminas a gente perde. As vitaminas que são hidrossolúveis, por exemplo, que tem contato com água, se tiver umidade, a gente pode perder um pouquinho também. Pode haver reação com o ambiente, mas a perda, gente, não é tão grande assim, tá? Então, existe uma perda, mas é melhor comer com um pouco de perda do que não comer. Por exemplo,
vai, o suco de laranja, né? Todo mundo fala, não vamos fazer o suco de laranja porque a vitamina C vai reagir com oxigênio, a gente vai perder a vitamina C, mesmo quando a gente corta a laranja. Realmente existe uma perda, mas 4 horas depois a gente ainda tem 70% da quantidade, segundo a Embrapa. Então, dá pra gente ainda ter bastante quantidade, sim. O que a gente pode fazer, por exemplo, como a vitamina C é um antioxidante, ela vai evitar que a maçã ou que a banana fiquem mais escuras. Então, a gente pode colocar um pouquinho de suco de laranja, um pouquinho de suco de limão. Tem gente que maçã coloca com limão. Então, fica gostoso. A banana também fica boa. Na salada de frutas, isso é uma opção também. A gente pode deixar pronto. É claro, a gente não vai deixar por mais de 3, 4 dias, né? Mas sempre num recipiente fechado. E outra coisa que atrapalha é a umidade, tanto para as frutas quanto para as folhas. Então, se a gente conseguir guardar em um recipiente com tampa e com um papel toalha forrando e em cima também, a gente diminui a umidade, tanto de folhas quanto de frutas. E aí a chance de deteriorar é menor, né? Morango, por exemplo, né? A criança gosta de comer morango, a gente tem que deixar ele bem sequinho, senão ele vai deteriorar. Muito rapidamente, né? Aliás, falando de criança, eles adoram secar folha, gente. Se você tem preguiça de secar folha, bota os filhos pra secar folha. É aquele negócio, eles adoram aquilo, né? Se divertem e aí você ganha um ajudante na cozinha brincando com você. Maravilhoso. Queria perguntar, coar ou peneirar o suco também corta os nutrientes, não é? E qual a sugestão? Porque às vezes as crianças, elas não gostam daquele bagaço, né? Aqueles gominhos. E aí a gente faz o que nesse caso? O que a gente perde, normalmente, quando a gente tritura e coa, são as fibras das frutas, principalmente, e também dos vegetais, né? Então, a opção é usar isso em alguma outra preparação, vai fazer um bolo, vai fazer um cookie, uma torta, a gente pode usar essa parte que a gente coou e que sobrou, ou então colocar mais fibras de outras formas. Então, tudo bem, a gente vai tomar o suco, vamos colocar mais frutas ao longo do dia. Por exemplo, nas frutas a gente precisa de 3 a 5 porções ao dia. Vamos pensar em 3 porções. Se uma dessas porções for um suco, ok. As outras 2, a fruta mesmo, porque a gente não perde tanta fibra. Porque é legal, a gente tem outras vitaminas, não é só a fibra que a gente tem no alimento. A fibra é uma substância que tem nos alimentos, mas a gente tem os nutrientes, vitaminas, minerais. Então, pode ser que perca um pouquinho de fibra, mas a gente tem os outros nutrientes. E aí a gente completa com outras porções aí ao longo do dia. Então, dá para aproveitar, mas se não der para aproveitar, a gente usa de outra forma, né, a fibra. Ô Lu, você falou de sobremesa de 2 travessas, eu quero saber se também rola fruta e verdura aí na sua casa, como é que você compra, se você já compra lavada, o que a gente faz para isso ser mais prático? Porque lavar salada é muito chato, né? E eu gosto muito dessas praticidades, porque aqui em casa a gente não come sem salada, ninguém que come sem salada. Mas ter que estar indo todo dia buscar também é difícil, né? Porque assim, mesmo que eu moro na cidade, mas você não pode estar todos os dias indo ao mercado. Porque mercado, gente, você vai um dia, você compra o que você precisa. No outro dia você compra o que você precisa e mais alguma coisa, né? Sempre tem algo que você esqueceu. Então, eu acho super bacana você já ter, assim, em mente também o que você vai usar de frutas, verduras, porque não estraga tão fácil, né? Embora aqui em Goiás seja 30 graus, 35 graus, que é quente demais, mesmo assim a gente consegue conservar. A dica que eu quero passar, assim, nunca colocar banana junto com outras frutas, porque banana é uma fruta que ela é sozinha, ela é solitária, ela não gosta muito de companhia, não. Então, se ela está com outras frutas, ela termina apodrecendo as outras frutas com mais rapidez. Então, sempre que você pôr banana na sua fruteira para decorar a sua casa, você lembra de tirar à noite e separar ela, para ela não ficar ali apodrecendo as outras frutas. Muito importante. Queria saber quais outras dicas. Você já falou de planejar a lista do mercado para ter economia. Você já falou de não ficar indo no mercado todo dia. Já deu essa dica. Que outras dicas você tem para fazer o mercado render mais? Nunca para naquelas gôndolas do final da fila e fica ali observando aquelas coisas. Você fica cega, porque ali estão as coisas mais caras que vão levar metade do seu dinheiro sem você ver. Ali é terrível. Outra coisa, ir ao mercado em dia de promoção. Aqui perto da minha casa tem os 2 mercados grandes. Eles fazem promoção exatamente no mesmo dia. No mesmo dia que tem promoção de frutas e legumes em um, você pode ir no outro que tem também. Então, eu faço questão de passar nos 2. Eu vou em um, dou uma bela olhada, porque já é caminho da escola da minha filha, volto, dou uma olhada no outro, e aí, gente, na hora de buscar a criança, eu faço a compra. Porque eu já economizei gasolina, né? Eu gosto de economizar, Mari. Eu já economizei gasolina. A gente perde, gente, assim, olha, já analisei. De 2 a 3 reais, assim,
em 1 quilo de uma fruta ou de um legume de um mercado para o outro nessas promoções. Foi comprar uma maçã, tava 4, no outro tava 7. Eu falei, meu Deus do céu, mas é a mesma maçã, a mesma marca, mas o outro tava na promoção. Então, assim, é uma dica muito bacana. Escolhe os dias de promoção mesmo para vocês irem ao mercado comprar frutas, legumes. Aí não compra outra coisa, compra só o que você vai comprar. Tem que ter isso em mente. E outra coisa, se você não consegue ir ao mercado e não trazer além do que você precisa, nomeia um da família para ir, faz a lista e pede. Fala assim, você pode fazer essas compras. Você vai ser o comprador aqui de casa, você vai ser a pessoa que vai fazer as compras e pede para a pessoa ir. Porque às vezes a gente tem que se conhecer, né? Pra gente conseguir controlar os nossos impulsos, né? Não é simplesmente, eu sou controlar. Aí chega lá, vem com o carrinho cheio de coisa que não pode, cheio de pacotes, de bala, de doce. Vamos tentar se conhecer primeiro. Depois que você começar a se conhecer, aí você vai ver o autocontrole que você vai ter em tudo. Não, muito legal essa dica, né? Bom, a dica da compra por impulso ali no final, naquelas gôndolas que estão ali perto do caixa, realmente aquilo ali é uma tentação e se você não ficar cega mesmo, você cai ali e acaba gastando muito mais, Pega né? tudo que tem lá, né? E tem o clássico de não ir mercado com fome, né? E às vezes o online, pra mim, eu gasto menos no online, porque daí eu acho que eu não fico vendo e eu vou só nos produtos que eu quero Você também. não tem o estímulo visual, né? E aí começar a compra com os alimentos de origem vegetal também ajuda bastante, né? E a gente já enche o carrinho, coloca produtos de limpeza e alimentos de origem vegetal. E a gente acaba comprando menos coisas ricas em açúcar e ricas em gordura. Outra coisa muito importante é sempre dar preferência para os alimentos de época, que eles vão estar mais baratos, vão estar mais bonitos, porque a produção é maior. Vão durar mais. Claro, então sempre pesquisar, né? Na internet a gente consegue essas listas de alimentos de época, né? E aí a gente vai aproveitar melhor essa compra. Gente, adorei as dicas, Lu, adorei te conhecer. Já tô de viagem marcada pra Goiânia, vou passar aí, tá bom? Por favor. Muito bom. Vai ser um prazer. E o melhor da cozinha é o papo, né, gente? Papo na cozinha rende, que é uma beleza, né? Você nem vê o tempo passar, né? Já acabou. Obrigada, Lara, mais uma vez pelas dicas todas. Adorei. Valeu, Lu, a gente se vê. Beijo pra você também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E lembra, né, gente? Vamos descascar mais e desembalar menos, porque dá pra ser saudável sem ficar o tempo que a gente não tem na cozinha. Ótima semana pra todo mundo, se cuidem e a gente se vê. Qual?